nesse momento do gol do Náutico, porque o jogo foi um xadrez, tá? E esse momento é na hora que o Náutico coloca o Sport em xeque. Porque, apesar dos problemas que o Samuel tem, que é nítido para todo mundo, não precisa nem ficar repetindo. Na verdade, a gente já falou aqui, todo torcedor vê, mas ele tem as suas valências também, tá? E as duas entraram em campo hoje, principalmente nesse lance do gol, que é a questão da agilidade dele. Ele, na hora dos botes, ele é muito ágil, então nessa marcação-pressão, ele deixa muito em dificuldade o adversário, tá? E, meu irmão, calhou do Patrick Alain. O Patrick Alain que está em campo hoje é para dar a oportunidade dele fazer o que fez. De a bola sobrar no pé dele, ele dá uma tapinha na medida para o Samuel. E, porra, cara, quem não torceu pro Samuel fazer esse gol, velho? Assim, já ficou várias vezes de cara pro goleiro. Enfim, cada jogada teve seus problemas, mas ele não estava conseguindo definir, tá? E dessa vez, com muita calma, tá? Deixou esperar o momento, na perna canhota, colocou no cantinho, golaço do Náutico, tá? Então, velho, isso vai dar uma sobrevida desse recorte, desse lance ao próprio Samuel. Antes de falar do jogo, só falar um pouquinho, assim, meu amigo, você pode ir para um jogo e você tá desconfiado. Você pode ir para um jogo achando que vai perder. Agora, você tem que perder, você tem que ir para um jogo com dignidade, velho. Alguns torcedores do Náutico, assim, uma boa parte foi para o jogo sem dignidade, pô. Foi para o jogo completamente derrotado. E isso não é postura, pô. Assim, você pode achar no seu íntimo que vai perder. Agora, dê uma segurada, pelo amor de Deus, velho. Porque esse pré-jogo contra o Sport foi absurdo, assim. Muita gente, não é que estava derrotado, é que estava passando vergonha. E isso aí é demais, assim. Foi no nível muito grande. E aí, meu amigo, dentro do campo é 11 contra 11, é camisa pesada também, e a gente vai para ganhar, pô. E não ficar com medo. Se o cara se cagar na rua, o cara não sai avisando para todo mundo que tá cagado, não, porra. O cara segura e tenta resolver. Então, só falando um pouquinho disso e indo pro jogo, eu concordo com o que Atos começou a falar. O Náutico fez uma partida ali de xadrez, que é o que deveria ser feito. A gente vê esse jogo acontecendo, que foi hoje contra o Sport, acontecendo contra o Náutico várias vezes, pô. Times que vêm para os aflitos, que têm uma capacidade muito menor que a do Náutico, e se fecham, fazem uma linha de 5, demoram para bater tiro de meta, fazem falta, deixam o jogo travado, saem na velocidade e muitas vezes ganham o jogo. A gente viu essa partida acontecer várias vezes nos aflitos. E o Náutico teve a inteligência de chegar lá e conseguir replicar essa partida contra o Sport. Uma partida de muita entrega. Os jogadores correram para caramba. Os jogadores se dedicaram para que desse certo realmente. A estratégia perfeita. Daniel fez um trabalho absurdo ontem em mostrar os pontos fracos do Sport. E o Náutico conseguiu aproveitar esses pontos fracos, conseguiu deixar em boa parte do jogo. Obviamente que chega uma hora que assim, você fica à mercê do jogo. Mas em muitas vezes o Náutico deixou o Sport ter a bola em um momento que era confortável para o Náutico que o Sport tivesse a bola ali. Muitos cruzamentos na área, muitos chuveirinhos, e o Náutico tinha uma superioridade ali e conseguia cortar muitas vezes. Então, foi um jogo de entrega, um jogo que o Náutico conseguiu jogar. Eu fiquei bastante irritado quando o narrador da Globo ele falou que só o Sport jogava a bola. E, porra, o Náutico jogou bola pra caramba, velho. Jogou bola pra caramba. Marcar é jogar bola também. Ter um bom posicionamento na defesa é jogar bola. Traçar uma estratégia para ganhar o jogo, sair na velocidade e fazer 2 gols dessa maneira é estratégia. Isso é futebol também. O Náutico pode não ter tido a bola, pode não ter tido a posse da bola, mas jogou bola pra caramba, desarmou pra caramba, teve raça pra caramba. Vários jogadores saíram extenuados. Marcos Ítalo, assim, se fosse por ele tinha saído com os 30 minutos do segundo tempo. E o cara continuou no jogo, continuou jogando bem, dando a vida ali
na defesa. Então, assim, baita partida do Náutico. Fez tudo que deveria ser feito para ganhar do Sport e foi agraciado ali com aquele golaço de Igor Pereira. Aproveitou, o Náutico rouba a bola e ele aproveita numa arrancada absurda que naquele lance, que se ele tivesse sofrido a falta, eu já estaria feliz. E ele não, ele conseguiu seguir e ele termina a jogada num toque de craque na bola de cobertura e fazendo um golaço que sagrou aí o Náutico vencedor da partida. Então, eu acho assim, o que o Náutico poderia fazer para ganhar o jogo, o Náutico fez. Com todas as limitações, o Náutico fez, e aí não tem como, né? Quando você faz tudo perfeito, acaba dando certo, e foi o que aconteceu. Eu estava falando no Ler Mensagem, que a galera falando que depois do jogo é fácil, que o Náutico não tinha apresentado nada para isso, e eu concordo. O Náutico não mostrou que teria que ser condição de sair vencedor. Mas você entrar desmotivado e entrar derrotado são duas coisas extremamente diferentes. O que eu estou falando não é de quem entrou desmotivado, não foi de quem entrou achando que ia perder. Foi quem entrou derrotado, pô. E aí, para mim, é um pouco demais. Entendeu? Não falei sobre quem estava desmotivado. Desmotivado todo mundo estava. Mas eu não estou falando disso. Aqui eu estou tentando ver se consigo atualizar. Eu vou esperar a Renata entrar. A Renata está entrando. Gente, só para poder, claro, deixar todo mundo ciente, eu estou com o meu áudio bem comprometido porque eu estou sem fone hoje. Mas eu vou, aos pouquinhos, eu vou colocando o fone aqui e vou conseguindo entender. A gente está sorteando a camisa oficial, tá? Atos está aos pouquinhos aqui favoritando os comentários, tudo. Ele está fazendo todo o processo aqui. E daqui a pouquinho, no final da live, a gente vai sortear uma camisa oficial do Náutico para quem está contribuindo a partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix. Vai ter camisa oficial. E aí eu queria perguntar para João o seguinte. Você terminou a análise? Conseguiu terminar? Consegui, fiz uma breve análise ali. Pronto. Eu queria falar um pouquinho. Como eu estou com o áudio comprometido, Atos estava falando, alguma coisa assim, ou eu posso começar? Não, pode começar. Atos foi resolver o problema dele. Tá, vamos lá. Antes do jogo, o que você falou sobre a mentalidade de derrota, eu acho que o torcedor ele não sabe ainda lapidar esse sentimento. Todo torcedor do Náutico tá cansado, tá impaciente, estava receoso com o jogo de hoje, como um reflexo do que a gente vem mostrando no campo. Mas é um clássico. Historicamente, a gente aprende que um clássico ele abre inúmeras possibilidades. Pois bem, se a gente pudesse dar um troféu PUC de cara antes do jogo começar, sem saber do futuro, eu deixaria para Marquinhos Santos e se auxiliar pela estratégia adotada. O Náutico ele mudou a estratégia para poder marcar forte o Sport. O Sport, ele quando... e vocês mostraram isso ontem no pré-jogo, mas quando ele tem uma marcação muito forte, sobretudo no meio de campo, ele tem dificuldade para sair para o jogo. Ele começa a apresentar problemas. E aí, gente, o que acontece? A estratégia de priorizar a marcação e só sair na boa é uma estratégia arriscada? Claro que é. Todo mundo sabe que é. A gente sabe que o Sport é um time tecnicamente superior. Mas, a partir do momento em que você só tem essa arma para jogar, você tem que ir para cima. E assim foi feito. E veja, ela encaixou perfeitamente, gente, porque o Náutico ele ia jogar realmente por uma bola, duas bolas, algumas chances que seriam criadas. No primeiro desarme de Samuel, que talvez não tenha feito um grande jogo, mas o pouco que ele fez foi suficiente, desarmou a bola, sobrou para Patrick Alan, que inteligentemente não quis puxar para o ataque, já devolveu, porque viu o Samuel livre, cara a cara com gol, e Samuel tocou na saída de Thiago Couto. Então, assim, só de cara, você já vê que a estratégia que foi adotada por Marquinhos Santos ela foi uma estratégia eficiente. E aí, depois, aconteceu o que todo mundo sabia que ia acontecer. Pressão, 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 pressão. E aí a gente teve a sensação que a gente ainda não tinha tido nesse ano, que não teve no ano passado, que não teve em 2023, que era a segurança em um goleiro. A gente ter a segurança com o goleiro
É uma coisa que a gente não tem desde Lucas Perry, meus amigos. A gente não tem segurança em goleiro desde Lucas Perry. Muriel fez uma defesa de mão trocada. Muriel pegou um escanteio que seria olímpico. Muriel saiu e espalmou a bola para longe. Muriel não fez esparro em bola que veio colocada. Então, assim, Muriel ele foi goleiro que a gente espera que ele seja. E isso a gente enaltece porque é uma coisa que está faltando há muito tempo com a gente. A estratégia ela foi bem montada e a gente estava exposto. Veja, não dá para a gente esconder a realidade. O Náutico estava exposto a um risco. Não era um time que estava mal montado, não. Era um time que estava exposto a um risco e que era o que restava a gente. Não tinha o que fazer. Mas aí entra em campo uma coisa que assim é preciso a gente enaltecer bastante. A entrega dos jogadores do Náutico. Os caras se entregaram muito, muito. Olhem, a gente critica todo mundo, mas os caras hoje não abriram para dividida, deram carrinho, não tinha bola perdida, todo mundo conseguiu entregar bem. Então, assim, a estratégia era segurar o máximo, e quando a gente chegou naquela parte final do segundo tempo, é uma coisa tradicional do futebol, né? Eu acho que assim, todo mundo que assiste aqui bem futebol, o grande André Maciel, meu querido André Tude, da Timbo Shop, o sorteio de Adoro Esquadra, a gente divulgou aqui, mandou 109 aqui no Superchat no Live Pix. Um abraço para ele por isso, obrigado. Olha aí, ó. O homem falou, viu? Oi? O homem falou, Diadora Esquadra. Não é qualquer coisa não, de Adoro Esquadra, camisa oficial de jogador. E só complementando, o futebol, várias e várias vezes, já mostrou que todo time que segura demais o resultado, segura, resiste à pressão, uma hora encontra o espaço. E, gente, parece uma poesia, um roteiro poético, de sobrar para Igor Pereira a tarefa de puxar um contra-ataque, de sair de uma marcação na lateral, de avançar em diagonal, pela quina da grande área e na saída de Thiago Couto, eu esperava um chutezinho chapado. Eu esperava isso. Velho, ele meteu uma cavadinha, cara. Uma cavadinha. Porque isso é a magia do futebol, cara. De quem a gente menos esperava, e não vamos ficar aqui com falsa hipocrisia. Ninguém faria isso, Renato. Ninguém faria, João. A cavadinha, ela foi, como o Atos está acostumando dizer isso, que o Twitter diz muito, brutal. Foi brutal o que Igor Pereira fez. Desmoralizou com a cavadinha. João, vamos falar um pouquinho sobre Muriel. A gente tem que falar sobre Muriel. Desde o começo do ano, eu venho debatendo com alguns jogadores, com alguns torcedores, essa questão de goleiro, de que o trabalho de um técnico ele acaba sendo totalmente comprometido quando você não tem setores primordiais. Pontas, zagueiro e goleiro. Pô, 2 de defesa é realmente muito ruim. Náutico trouxe Muriel. Muriel, na estreia contra a Juazeirense, não podia fazer gol. Não tinha como. Mas não correu riscos, como a gente sabe bem. Hoje, contra o Sport, eu acho que a gente pode dizer que Muriel, ele fez a estreia dele em um jogo de exigência e ele mostrou a segurança, como até disse na minha análise, que a gente não via há anos, não é? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou desligar a câmera 2 minutinhos, eu volto já. Vai lá. E eu vou falar de Muriel, assim, cara, a parte de defesa de Muriel é incrível, beleza? Fez algumas grandes defesas hoje, mas eu vou deixar isso de lado. O Náutico tem um goleiro que passa tanta tranquilidade para a zaga. Um goleiro que tem... porra! Pera aí, Renato, tem que voltar, porra. Chegou um maior, dobraram a aposta, porra. Eu não consigo colocar na tela, mas o Carlos Lopes, assim, ele quis ganhar o maior superchat o Live Pix da noite, né? Puta que pariu. Eu não consigo colocar o comentário na tela, mas... Caramba... Vai ser difícil voltar a falar de Muriel. Mas quando os meninos voltarem, eles colocam aí
eles colocam na tela. Muriel, ele passa uma tranquilidade para a defesa, ele tem uma aura, dá para falar assim, de conseguir fazer a cera. Velho, desculpa, se fosse o Welleson fazendo exatamente a mesma cera de Muriel, ele tinha sido expulso. Com toda a certeza do mundo. Mas é diferente. Você expulsar Muriel, você expulsar o Welleson, Douglas Borges, o juiz respeita mais. O cara teve uma interpretação do jogo, de saber segurar o jogo, de demorar. Velho, isso faz parte, pô. Quantas vezes a gente já fez aqui um pós-jogo reclamando do goleiro adversário? Quantas vezes? Várias. Porque os caras fazem cera mesmo e ajudam a ganhar o jogo. A liderança dele de ajudar os zagueiros, assim, Felipe fez uma partida absurda. O Náutico estava com uma formação diferente na zaga. O Náutico jogou com 3 zagueiros hoje, apesar de Souza ser um volante de origem, ele estava fazendo aquela parte da zaga pela esquerda. E a primeira vez que o Náutico fez isso, o Náutico jogava saindo numa linha de 3, mas defender com 3, eu acho que foi a primeira vez do ano que o Náutico fez. Então, você ter o controle daquela situação, você ter o controle de ajudar os seus zagueiros, de saber comunicar, de saber falar, de saber orientar os caras, é muito importante. Hoje, talvez tenha passado despercebido, mas a gente teve Felipe, que, assim, eu vou adiantar aqui, para mim foi o melhor em campo, disparado. Um jogador de 19 anos, que parecia ter 36. Uma experiência absurda, sabendo provocar, sabendo esfriar o jogo, saiu machucado, infelizmente, assim, espero que não tenha sido grave, mas um cara que fez uma partida absurda. A gente substituiu o Felipe e entrou Índio. Índio estava na copinha. Então, assim, foi a estreia de um profissional de Índio. E a gente viu Muriel, assim que Índio entra, Muriel, ele para, segura Índio, faz algumas observações ao zagueiro, e Índio tem uma partida assim, absurda na bola aérea, principalmente. Tem o gol ali do Sport que a Danis também, não vou nem falar desse gol, de jogador individual, nada, mas o cara entrou e foi muito bem, conseguiu tirar várias bolas de cabeça, foi um absurdo na parte aérea, principalmente, e muito com o apoio do goleiro. E aí você tira isso, que é a parte principal do goleiro, a parte secundária do goleiro, e você coloca a parte principal. Muriel, ele faz algumas defesas que são difíceis, parece fácil. Aquela mão trocada que Muriel dá, assim, parece muito simples, mas eu tenho muita dificuldade em saber se outros goleiros... e outras bolas assim que ele encaixa, que ele não dá rebote, que são absurdas, sabe? Então, assim, uma baita partida do goleiro em todos os sentidos, tirando a parte principal do goleiro. Se Muriel não tivesse feito uma defesa, ele ainda assim teria sido absurdo pela experiência, pela comunicação, pela quantidade de orientação que ele dá para a zaga do Náutico. A gente finalmente tem um goleiro. Jaime Nascimento, podemos pensar e imaginar ou deduzir que temos um novo PR? Que ele falou do perfil, postura e comando. Muriel é nitidamente diferenciado. A experiência, a gente faz muita diferença. Faz muita diferença, né, Gabriel? Pô, mano, se a gente for observar esse jogo aí, eu acho que foi a maior, que nem o João tava falando, né, velho? Foi a melhor cera que eu já vi, assim, do Náutico, porra, bizarro, mano. E não só o Muriel, né, mano? Se a gente for destacar Felipe, velho, a experiência que ele teve nesse jogo, assim, que ele demonstrou ter, né, foi absurda, velho. Primeiro tempo, cara, teve até um lance engraçado, não sei se vocês perceberam, velho. Teve um lance que ele caiu fingindo a lesão e levantou assim, olhando, tava totalmente tranquilo. Ele olhou pra câmera assim. Experiência pura. Logo no começo, aquela cera que ele tava fazendo no primeiro tempo, né? Depois que o Náutico fez o gol, em um determinado momento eu fiz: porra, Muriel, para, Muriel. Tá muito arriscado, Muriel. Depois ele conseguiu fazer o que era o correto. Lesão, tá com dor. Isso aí, meu amigo, tem que fazer mesmo. Agora, a cerinha do tiro de meta é perigosa, a gente sabe que é. Mas tem que ser feito de alguma forma. Ele cozinhou no Miguel e faz parte, é clássico. Clássico é assim.
O cara Clássico tá é achando assim. com o Benner, velho. O Benner tava quase morrendo assim, pensando que ele ia ser expulso a qualquer momento. Calma aí, Benner. Pô, o cara é E isso aí tem experiente. diferença, né, Gabriel? Assim, Exatamente. irmão, o cara expulsar o Ellerson é uma coisa. O cara expulsar Muriel é outra, porra. Totalmente. É outra. O cara consegue conversar com o juiz, consegue explicar, consegue ser ouvido, sabe? Tem uma diferença muito grande entre os dois. Olha aí, Tarcísio, alô? Aí tá Eu tenho certo. Matonho. um recado, só um segundo, Renato. Eu tenho um recado para Matonho, todos os cinquentão. torcedores frouxos desse Náutico. Vocês precisam ter mais confiança no time. Vocês precisam entrar vitoriosos, pô. Não pode entrar derrotado nos jogos, minha gente. Pelo amor de Deus, velho. Todo mundo, Náutico vai levar goleada, Náutico vai levar goleada. A gente foi lá e venceu, pô. Não pode isso não, pô. Tem que entrar todo jogo pensando que vai vencer, pô. Todo jogo tem que entrar pensando que vai sair vitorioso, minha gente. Que absurdo, foi a semana todinha eu escutando o Náutico vai tomar uma surra do Sport. É um desabafo aqui, desculpa, viu, Renato? É um desabafo. Mas foi a semana todinha, o Náutico vai tomar uma surra do Sport. Vai tomar uma surra do Sport. E a gente foi lá e venceu, minha gente. Eu falei a semana todinha, não pode entrar derrotado no Clássico. É clássico, minha gente, é um jogo com outra atmosfera. Não existe entrar derrotado em clássico, pô. Não existe de jeito nenhum. Desculpa aí meu desabafo, Renato, mas é isso que eu tinha que falar aqui. Eu precisava falar isso para todo torcedor rubro. Seu desabafo é legítimo. Tarcísio, Chora mais, fala um rubro. pouco sobre Felipe Santana, porque deu conta, claro, precisamos de zagueiro, isso é um fato. Mas deu conta do recado e está dando conta do recado, né? Com certeza, olha, Renato, eu hoje tenho que parabenizar tanto o Felipe Santana como o Odivan. O Náutico, a defesa do Náutico foi muito bem, não sofreu no primeiro tempo, pelo menos. A marcação dos volantes deu muito certo. Agora, no segundo tempo, a gente fez o Park the Bus, que é estacionar atrás. Eu estava falando até com o João. E a gente sofreu muito no segundo tempo. A gente acabou tomando gol, fez o segundo, lógico, mas a gente acabou tomando gol. E a estratégia do Náutico, o time cansou de estar marcando a volância em cima, o Náutico cansou. E aí a estratégia do Park the Bus, pelo menos, funcionou, a gente conseguiu sair com a vitória. Apesar de eu não achar a estratégia certa era marcar os volantes e não deixar o Sport jogar. Se jogasse, era só tocando na zaga, e é bem por aí. E depois que... Eu até concordo que no mundo ideal a gente teria que marcar os volantes sempre, né? Seria a maneira mais fácil de ganhar do Sport. Só que o Náutico foi sendo amarelado, o juiz, assim, eu acho que em algum momento exagerou até nos cartões. E o Náutico teve que afrouxar essa marcação um pouco, esperar um pouco mais, porque senão alguém ali ia ser expulso com toda certeza. Então o Náutico foi vendo primeiramente também que o Sport não tinha criatividade nenhuma. O Sport colocava, como o Luiz Heitor, ele falou muito bem, o Sport mandava a bola para a Diplast e esperava que ali saísse algum cruzamento e que saísse alguma coisa dali. Não tinha muitas jogadas que o Sport fazia para conseguir chegar ao gol do Náutico. E aí, até uma coisa que eu achei engraçada nesse jogo, eu não sei se vocês concordam, Marcos Ítalo, ele estava morto, assim, completamente morto. E o Sport, mesmo assim, jogava só pelo lado esquerdo. O Sport não tentava nenhuma jogada pelo lado de Marcos Ítalo. 95% das jogadas do Sport. O Dalbert não subia, não conseguia. O ponto do Sport do outro lado, que sinceramente, amanhã ou segunda a gente fala melhor quem era, mas agora não sei. Carlos Alberto, vulgo 15 milhões de reais. A gente tinha mais dificuldade pelo outro lado, até Marcos Ítalo fez uma partida absurda, mas ele estava cansado, estava morto, e o Sport fez o favor para a gente de não explorar isso. Então, assim, o Náutico ficou meio que confortável na partida. Obviamente que para a gente que estava assistindo o jogo era uma agonia assim, absurda, mas se você parar para ver, eu gosto de fazer isso. Depois eu reassisto o jogo, eu tiro a narração e vejo só o jogo, sabe? Na tranquilidade. E aí você vê que essas jogadas geralmente não lhe causam medo nenhum, se você não tiver naquela emoção do jogo. E meio que o Sport foi fazendo isso e não conseguiu chegar em grandes jogadas de perigo para o Náutico. A jogada era só uma praticamente, né? Manda na lateral e faz o cruzamento pro atacante deles.
E ainda bem que ele não teve um aproveitamento muito bom, né, nas cabeçadas. Mas realmente, velho, assim, a gente que tava... Que é foda, o torcedor tem aquela emoção absurda, né? Mas eu acho que se fosse outra pessoa ali assistindo, assim, uma pessoa parcial, não ia estar aquela pressão absurda. E claro, teve alguns momentos que foi uma pressão muito grande, né, realmente. Mas na maioria do jogo, velho, foi um jogo... O Sport estava abusando muito de curamento. Graças a Deus estava aconselhando a gente. Ô Gabriel, e você pega assim, cara, o que é que a gente faz nos jogos quando os times colocam 5 atrás e ficam esperando? Pega o jogo do Petrolina. O que aconteceu no jogo contra o Petrolina? O Náutico não conseguiu furar uma linha de 5 e cruzou a bola na área. É meio que natural isso acontecer. E o Náutico conseguiu fazer a estratégia que geralmente fazem contra ele nos aflitos contra outro time. E aí funcionou muito bem. O Náutico conseguiu repetir o que fazem com ele. E assim, eu fiquei muito feliz, porque tem uma coisa que eu me irrito muito quando eu estou nos aflitos, é cera de goleiro. Assim, eu fico maluco quando o cara tem uma bola que, porra, foi na lua e o cara deita e passa 10 minutos. E o Náutico me vingou hoje, pô. O Náutico me fez ficar feliz com essa situação. E, porra, querendo ou não, isso é permitido, pô. Isso é permitido. E assim... O antijogo é permitido. É permitido, fazer falta é permitido, bater é permitido. Pode fazer isso tudo, você vai ter as suas punições. Mas você pode fazer. E o Náutico conseguiu usar. Um ponto assim absurdo. Como eu acompanho muitos campeonatos assim, apostando e tal, vamos supor, tem campeonato, cara, que você pode fazer a maior cera do mundo e o juiz não vai compensar o acréscimo. O que é o caso do campeonato pernambucano. Porque, pô, se tu for olhar o primeiro tempo, deve ter parado bem mais do que 4 minutos. E o cara chega lá e não vai dar o acréscimo correto. Então, no final, a cera acaba compensando muito pro time que tá fazendo aquilo, tá ligado? Porque os juízes não conseguem dar o acréscimo certo. Agora, claro, um exemplo. Tem campeonatos que aí sim compensam direito. Se fosse uma Arábia da vida, por exemplo, mano, era mais de 10 minutos aí, pô. É uma loucura. Então, em alguns campeonatos até compensa fazer essa cera, velho. É muito massa isso aqui, porque quando é com a gente... Quando é com a gente, né? Contra a gente é foda, mas... A gente tem que ser feliz um dia também, né? Eu preciso agora que você faça a sua análise fria da estratégia, dos caminhos que levaram o Náutico para essa vitória. Não se preocupe com questão de imagem, porque as pessoas querem ouvir a sua voz. Por favor. Beleza, Renato. Renato, eu tô tentando reiniciar aqui o meu computador, tá? Para voltar a live ao normal. Peço desculpa aí a todo mundo. Eu sei que é uma live, querendo ou não, é uma live importante demais. Eu ia utilizar histórica, mas para poder não cair em exagero. Mas vitória na ilha tem sua dificuldade. A última vez que a gente tinha vencido tinha sido em 2019. Perdão. Mas antes de... Eu prometo que o computador voltando, eu faço uma análise do jogo com um pouco mais de calma. Mas por hora, eu queria abordar um outro ponto, que é o seguinte, que é a importância dessa vitória para o elenco, tá? E para os objetivos do Náutico, que é a Série C. Pessoal, a moral que esse elenco, com todas as dificuldades dele, as dificuldades não desapareceram. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente tem problema na defesa. A diretoria já sabe e está tentando corrigir. Está desesperada atrás de zagueiro, tá? A gente vai sofrer ainda nas próximas rodadas, nos próximos jogos, por causa dessas nossas dificuldades. O ataque do Náutico tem problemas. Paulo Sérgio está fora há muito tempo. O Samuel hoje fez um gol espetacular, mas falta muita coisa nele para poder ele conseguir carregar esse ataque, até injusto com ele. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente está há 3 anos na Série C e 3 anos de impaciência, tá? 3 anos de desconfiança do torcedor, tá? Isso é muito ruim. Apesar de ser completamente justificado e completamente natural, eu não estou aqui querendo colocar responsabilidade nenhuma nas costas do torcedor, mas é um dado da realidade, tá? Isso não ajuda, atrapalha. De novo, não estou fazendo uma crítica. Não estou fazendo uma crítica ao torcedor, não. Eu só estou constatando a realidade. O Náutico, ele há 3 anos, ele precisa lidar e enfrentar essa adversidade que é a desconfiança, que é a impaciência, que é a raiva do torcedor. Ele tem que lidar com isso, e isso torna as coisas muito mais difíceis, e aqui eu estou me colocando no meio. É impaciência minha,
críticas elevadas minha, é do torcedor também. Isso é um dado da realidade, as coisas são assim. São assim, ponto final. Mas enfrentar isso não é fácil. E agora, esse elenco, eles vencendo o Sport na Ilha do Retiro, a simbologia disso, porque não é só o Sport, gente. A gente hoje derrotou o poderio financeiro na casa deles. A gente derrotou um time que tem quase 6, 7 milhões de folha. A folha do Náutico é 10 vezes menor, tá? 2 jogadores do Sport dá toda a folha do Náutico, tá? Então, o que acontece? O torcedor, e se eu estiver falando alguma bobagem, quem estiver aqui na audiência, pode colocar no chat aí. Eu não vou conseguir enxergar agora, mas depois eu vou ler. Pode dizer se eu vou falar alguma bobagem agora. Esse elenco ganhou muito crédito para a torcida do Náutico. Crédito esse que nos últimos 3 anos, nenhum elenco, nenhum jogador sequer conseguiu ganhar. Nem Paulo Sérgio, com seu trabalho bem feito, sendo goleador, conseguiu ganhar o crédito que hoje esse elenco, esses jogadores, com todos os problemas deles, com todos os defeitos deles, com todas as carências de capacidade e qualidade que esse elenco ganhou, tá? Então, o torcedor do Náutico ganhou um pouquinho mais de paciência, foi, Yates? Paciência veio pro lado do Náutico, jogou a favor do Náutico. Mas, João, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso daí, esse elenco conquistou, tá? Ninguém tira deles. Ninguém tira deles. Vamos ter muitos momentos de adversidade, nas próximas rodadas principalmente, nos próximos jogos. Os grandes problemas do elenco do Náutico estão aí, eles não vão sumir, tá? Mas até a Série C, até os momentos mais importantes e decisivos da Série C, pode vir de novo crítica, pode vir de novo cobrança por parte do torcedor, mas lá no fundo tá tatuado na alma do torcedor que esse elenco foi lá e venceu o poderio financeiro dentro da casa deles. O torcedor não vai esquecer disso. O torcedor, ele não vai esquecer. Ele tá determinado, ele não negocia o acesso para a Série C, tá? Desculpa, o acesso da Série C para a Série B, ele não negocia isso. Ele vai cobrar muito esse elenco, mas a vitória de hoje, esse crédito que o elenco ganhou com o torcedor, não perde mais. Eu tenho certeza absoluta disso. Todo mundo que está me ouvindo aqui sabe das dificuldades, não está dizendo que a gente tem um timaço, está todo mundo longe disso. Mas o crédito de ter ido lá, ter comido a grama, como esse time comeu, esse crédito o torcedor não tira mais desse elenco. Então é uma oportunidade única, porque acima de capacidade técnica, de capacidade física, a confiança e jogar junto com a torcida lhe dando essa confiança, essa segurança, isso não tem preço, isso não se contrata. Você não vai no mercado, deixa eu contratar segurança aqui, deixa eu contratar apoio do torcedor. Isso não se compra, isso não se contrata. E esse elenco, com essa vitória hoje, ele conquistou isso. Agora, eles não podem pegar isso e deixar ao Léo. Eles têm que usar esse crédito, essa confiança que o torcedor vai passar para eles depois dessa vitória. Essa vitória é muito emblemática, tá? Essa vitória, ela pode ser uma virada de chave não na capacidade técnica do time, não nos problemas do time, mas na confiança. Na confiança. Próximo jogo, eu não sei nem contra quem é. Quer dizer, na verdade eu sei, é o jogo da Copa do Brasil. É o jogo da Copa. É o jogo. Acabei de lembrar. É o jogo da vida, com certeza. Espero demais que o Náutico passe. Tem totais condições de passar diante do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Mas eu quero que esse elenco consiga usar da melhor forma esse crédito, essa segurança que o torcedor, depois do jogo de hoje, vai passar para o elenco, tá? Essa vitória aí não é uma vitória assim qualquer, não é um jogo simples, é uma vitória diante de uma adversidade assim, que talvez eu nunca tinha visto. Eu acho que é aquele jogo que representa o torcedor, né, velho? Você vê ali os caras dando a vida, correndo absurdamente. E uma parada também, não sei se para vocês tocou também, mas tipo, durante o jogo, entrando atletas da base e eles dando conta do recado, um jogo assim, épico assim, não
não vai ser um jogo marcante na história, claro que não, mas um jogo onde assim, você vê o time dando a sua raça máxima ali, a base entrando bem, a partida que o Felipe fez hoje, cara. A gente sabe da dificuldade, como o Atos falou, da zaga e tal, mas a gente acaba também de descobrir um ótimo zagueiro para a temporada. Acho que tem que ter sequência. E é isso, mano. Como o Atos falou, manter essa sequência, manter essa raça, velho. Porque a gente não quer muita coisa, não. A gente quer ganhar e que os caras dêem a vida lá no campo, velho. Então, se os caras, sei lá, tropeçar, não ganhar, mas dando a vida, mano, a gente vai estar sendo representado lá dentro. Ô, Gabriel, uma coisa que Atos falou aí que para mim pega muito, que não é nem quer vencer o Sport. Vencer o Sport você vence, assim, já venceu outras vezes e vai vencer outras vezes também, e beleza. Mas, cara, é vencer o poderio financeiro do Sport atual, pô. Se a gente pega aqui Carlos Alberto e Matheus Alexandre, um atacante e um lateral direito. Cara, o que o Sport gasta nessas duas compras é o que o Náutico fatura no ano inteiro. O Náutico faz futebol. O Náutico entra num jogo desse para competir do ano com dinheiro de 2 contratações do Sport. Então, não é um jogo normal. Não é um jogo normal. É um jogo que a gente vai ter uma diferença de 10 vezes na folha. Acho que é tranquilamente 10 vezes maior a folha do Sport que a do Náutico. E você chegar na casa do Sport, vencer. Vencer, irmão, eu vou falar isso. Vencer sem tomar muitos sustos, porque tem lá várias jogadas e tal, mas isso é normal do futebol. E você consegue vencer sem tomar muito susto do Sport, com o poderio financeiro que o Sport tem, com 10 vezes a mais de folha, com 2 contratações sendo o orçamento anual do Náutico. Isso é muito emblemático e isso sim traz a confiança aí que Atos falou com toda certeza. Lembrou muito aquela vitória, né, de 2018, que o clássico da disparidade, o clássico do abismo sobre isso, e do abismo, exatamente. E depois a gente coroou 6-0, velho. Exatamente. E espero também que essa vitória aí também coroe esse título, né? Mais um título. E importante demais, velho, porque o Náutico passando aí em segundo colocado abre um caminho muito bom para a final. E vamos embora para mais um pernambucano, velho. Fala um pouquinho sobre o Felipe Santana. Eu pedi para que os meninos falassem, mas eu queria sua contribuição também sobre o nosso zagueiro da base, que está se firmando. Na verdade, eu vou pegar os dois juntos, tá? Para mim foi um belo jogo da dupla de zaga. Não sei se vocês falaram de Odivan, mas tem que dar os méritos também para o Odivan. Gostei muito da partida do Odivan. Foi um gigante na bola aérea, tá? Cortando várias bolas. É difícil você conseguir se sobressair. A centroavança ali do Sport estava muito pesada. Tinha paciência. Depois entrou o Pablo, os dois dobrando. Tem hora que tinha 4 atacantes. Então, muito congestionado a área. E o Odivan ali, meu amigo, eu vi ele pulando ali, tanta bola ali, conseguindo tirar de cabeça. O Felipe também muito seguro. O meu de zaga do Náutico desempenhou muito bem, tá? Foi um jogo muito difícil para ambos, tá? E porra, que bom a gente tá aqui destacando o desempenho dos zagueiros, né? Uma dupla completamente inusitada, uma dupla que ninguém nunca imaginou que pudesse... Aleatória, né, velho? Muito aleatória. Totalmente aleatória. Ninguém nunca imaginou que a gente ia jogar um jogo com o Odivan e com o Felipe. E ainda mais um clássico, tá? Dentro da Ilha do Retiro. Odivan... E ganhar, né? 2 anos parado o Odivan. Quando ele... Antes dele machucar, ele era muito criticado, desempenhou muito mal, tá? E aí, 2 anos parado, então ninguém tinha esperança nenhuma, tá? O jogador ficou mais por força de contrato da lei, né? Que tem que dar estabilidade, tá? Era o último zagueiro do elenco, na verdade. Se você for olhar, ele estava atrás até de Felipe, muito atrás de Felipe, na verdade. E se forma essa dupla de zagueiros com ele e com o jogador da base, que era Felipe, até o Índio, né? Entrou. Então, veja, o nosso calcanhar de Aquiles, que ainda é um grande problema, tá? Mas com as 2 opções de mais fundo de elenco que você possa imaginar, os 2 entraram e deram conta do recado, tá? Assim, foi uma partida de muita imposição e muita segurança, tanto do Felipe quanto do Odivan. E eu não sei como está a opinião de vocês, a opinião do torcedor, mas eu quero enfatizar o conjunto, tá? Eu sei da importância que é um jogador da base,
do jogaço que o Felipe fez hoje, mas eu quero colocar os dois aí no mesmo patamar, na verdade, porque foi uma partidaça dos dois, tá? Não foi um dos zagueiros, não. Dos três, né? Porque dá para adicionar Souza aí. Souza participou ali da zaga também, fez uns 3 zagueiros e também fez uma partida muito boa, com vários desarmes. Eu gostei também muito da partida de Souza ali, principalmente no final, que o Sport pesa mais a área. Foi muito importante o Náutico ter 3 zagueiros ali, mais os 2 laterais. Veja, saiu um roteiro que ninguém esperava nessa 8ª rodada até agora, né? Porque era Maguari, pega no Afogados, todo mundo apostava na Maguari, e o Náutico ganhar do Sport na Ilha do Retiro. Então a gente estava na expectativa de ser quinto, vamos terminar a rodada ali na vice-liderança. E tendo o último jogo contra o Decisão fora de casa. Então o cenário mudou completamente para o Náutico ter uma folga nas quartas de final e cair, sendo o segundo colocado, cair num lado mais tranquilo podendo cair no lado mais tranquilo da chave, né? Porque o segundo colocado pega o terceiro ou sexto, né? Hoje seria Maguari ou Decisão. Tudo bem que ainda já tá e o Sport não pega mais o Maguari. Tudo depende do Retrô amanhã também, contra o Decisão. Se o Retrô não ganhar, o Náutico for segundo, aí é o cenário perfeito aí para a reta decisiva. Mas, falando do jogo, assim, a disciplina tática do Náutico, a entrega dos jogadores foi extraordinária, assim. Eu entendo o torcedor falar, não, porque se a gente jogar sempre assim contra time de Série B, mas é um jogo diferente, é um clássico, o time vinha mordido pelos resultados, os últimos resultados, a crítica do torcedor, que todos eram justas, então o time precisava dar uma resposta. E o próprio Marquinhos dá uma resposta, como ele deu uma resposta tática do time, né? O Náutico entrou com um jogador a mais no meio campo, mas que virou um zagueiro, que era Souza. E o sistema defensivo todo do Náutico funcionou muito bem. Os laterais, Marcosito fazendo grande partida, os 3 zagueiros. 3 zagueiros, eu tô falando porque eu tô contando Souza também, que foi praticamente um zagueiro. E Souza, até saindo pro jogo também, conseguiu ajudar. Então, a entrega tática do time foi de se elogiar e entender o jogo. Eu acho que o Náutico hoje entendeu o jogo. Os jogadores mais novos e os jogadores mais experientes. Muriel deu uma liderança, assim, que tomou um amarelo, mas fez com que o time, a defesa ali, ficasse mais segura, mais tranquila. E dos 30 a 35 minutos, eu vi o jogo ali atrás da barra onde estava Muriel. E, velho, é absurda a liderança dele, assim. Eu prestei muita atenção, e foi na hora que Índio já estava em campo, que entrou numa fogueira absurda também, né? E, velho, e toda hora ele orientando, ele, calma, vamos... E quando a bola saía, ele gritava com todo mundo, assim, para tentar todo mundo manter um nível de atenção e de espírito mesmo lá em cima. E, assim, foi um cara que melhor em campo, assim, eu acho que foi Felipe. Gostei muito da partida de Felipe, assim, uma partida gigantesca. Mas o que Muriel fez dentro e fora de campo, entre aspas, assim, porque mexendo no brilho dos jogadores, mexendo no psicológico, aquele que a gente falava de ser um treinador em campo, aconteceu demais. E eu pude ver de perto, e toda hora Celso Castro estava do meu lado e falou: ó, Muriel, como é que tá se comportando, comandando a defesa ali, comandando a movimentação dos zagueiros. Então, assim, me impressionou a liderança. E no mais, assim, as coisas funcionaram. Acho que o Náutico fez uma partida quase perfeita, tática, tecnicamente. O que não funcionou perfeitamente, o Náutico teve um pouco de sorte, que também faz parte. As coisas precisam também ajudar de vez em quando, e ajudaram. Então, hoje o Náutico ganha um clássico, retoma a vice-liderança, ganha de novo um primeiro volante, que é Igor Pereira, e ele já tinha ido bem naquele jogo no jogo da quarta-feira contra a Juazeirense. Tem um gol de Samuel, que é muito importante também. Então, assim, o Náutico tem vários caminhos que podem trazer o Náutico para um cenário positivo. Agora, não é com esse elenco, não é esse jogo que vai dizer para a diretoria: não, temos uma grande zaga, não é assim. O Náutico continua precisando de zagueiros, continua precisando de atacantes, principalmente de pontas. Então, assim, agora a diretoria talvez ganhou uma paz que não esperava, que era vencer um clássico. Tem a Copa do Brasil agora, mas precisa reforçar para ter tranquilidade, para ter opções, para que o Náutico consiga... não precisa depender, por exemplo, de um Hélio Borges, que eu, assim, não sei vocês, mas não gostei da entrada dele, até me incomodou um pouco ali, mas tinha que entrar porque era um jogador que precisava da velocidade, mas não entrou tão bem.
Mas o Náutico precisa ter outras opções, principalmente ofensivas, porque o que Igor Pereira fez, eu não sei se algum atacante do Náutico que estava no banco faria um gol daquele, não. Assim, arrancada, beleza, mas o gol de uma qualidade técnica impressionante. Inclusive, Ele também, ele dá um drible absurdo antes porra. de ficar cara a Assim, cara, pô, dá um toquezinho por cima de muita qualidade. Ele falou lá no 45, depois a gente entrevistou ele disse que fez gol em Grenal. Eu não sei qual foi o time que ele jogou lá no Sul, enfim. Foi o Inter. Inter, né? Ele disse que em clássico ele já é acostumado a fazer gol. E assim, foi muito bonito, porque é um jogador que o Náutico fez um contrato de 2 anos, ele teve uma lesão, teve poucas oportunidades, voltou esse ano, jogou pouco, quando jogou bem, e chorou muito ele após o jogo, e ele até comentou o negócio, a expulsão foi muito injusta, mas ele sabia que tinha alguma coisa melhor preparada para ele até comentou que viu uma mensagem no Instagram e tal, e a coisa que estava preparada para ele foi esse clássico, assim, ele entrar, e era uma entrada todo previsível, todo mundo sabia que ia acontecer, porque o Náutico ia precisar de marcação, mas entrou e ainda foi coroado com gol. Mas, assim, é um jogo até que eu vou tentar também rever depois de fazer feito o João, porque a gente conseguiu ver uma linha de 5 funcionar, os volantes funcionaram muito bem, o Náutico acabou se prejudicando um pouco por conta dos muitos amarelos, mas a disciplina tática talvez seja um exemplo do que o Náutico vai precisar para quarta-feira, para a reta final da Copa do Nordeste, do Pernambucano. Então hoje tem que se comemorar muito e parabenizar Marquinhos. Veja, eu continuo achando que o trabalho de Marquinhos ainda tem um saldo negativo, mas hoje talvez ele tenha chegado próximo de igualar, porque hoje foi uma vitória de treinador. Hoje foi um treinador que a gente espera dele. Na escalação, na montagem da estratégia, nas substituições, tudo funcionou. Eu falo Marquinhos porque o assistente dele estava lá, é um trabalho em conjunto, mas é uma vitória muito de Marquinhos. Tanto que aconteceu isso contra o Ceará também. Quando precisou dele, ele conseguiu. Em outros jogos, nem tanto. Mas hoje a estratégia dele funcionou 100%. E não apenas pelo resultado. Assim, eu acho que a postura do Náutico foi, mesmo com a qualidade técnica menor, foi de quem entendeu o jogo e estudou o adversário para tentar anular o que o Sport tinha de melhor. E funcionou em grande parte do jogo. O Cláudio. Irmão, veja, tem um cara que botou aqui, ó, futebol, não vi nada de técnica, vi um time covarde que não sabia o que fazer com a bola, teve raça e um goleiro de qualidade. Veja, se o cara vê o segundo gol do Náutico e diz que não tem qualidade técnica aquilo ali, ele tá cego, não sei. Porque futebol só se joga com a bola. Agora, óbvio que, só um complemento, no segundo tempo o Náutico pecou muito, tipo, não segurar a bola, não conter a bola, de não puxar os contra-ataques no momento certo. No segundo tempo aconteceu isso, no primeiro tempo nem tanto. Normal, é a pressão do jogo. Quando as substituições aconteceram, isso voltou a acontecer. O Náutico começou a contra-atacar e saiu o gol. Então, tem momentos, o jogo é uma montanha-russa, não é uma linha contínua ali de que tudo vai acontecer de forma previsível. E até naquele momento o Náutico soube sofrer um pouco. Acho que teve o início que o Náutico sofreu muito mais do que o esperado e depois a reta final. Mas ali o miolo do jogo, depois, principalmente depois das substituições, o Náutico soube controlar sem a bola, tanto que o Sport só cruzava a bola na área. Hoje foi o jogo para todo mundo, todo torcedor do Náutico. Em algum momento o Muriel vai falhar. Mas hoje todo mundo pensou assim, porra, temos goleiro. Temos goleiro. O cara pegar um clássico desse, fez boa defesa, fez cera quando precisou. Meu irmão, assim, uma partida quase perfeita dele. O gol, eu confesso que eu não vi direito, então não sei se foi falha ou não. Mas. Não, esqueça, a bola indefensável. Para mim, hoje foi o carimbo. Temos goleiro. E que ainda bem que temos goleiro. E quanto tempo nós perdemos sem goleiro, né? Mas agora é comemorar que tem um goleiro bom na posição. Uma coisa que eu destaquei, Cláudio, foi o fato de que o jogo de hoje ele não precisou da principal carência do Náutico, que é a parte criativa, porque é um jogo que o Náutico não ia precisar criar muito. Não é um jogo que se deu contra a Juazeirense, por exemplo, que a Juazeirense está toda fechada e o Náutico precisa criar. Que é mais ou menos o que o Sport passou hoje, sabe? É um jogo diferente, é um jogo onde o Náutico precisava fazer uma marcação exemplar, coisa que ele fez. Precisava sofrer também em alguns momentos. Eu acho que boa parte do segundo tempo foi sabendo sofrer, tá? E precisava ser muito objetivo quando tivesse as escapadas. O primeiro gol, assim, foi uma prova disso.
E ainda mais caindo nos pés de quem poderia dessa qualidade. Tanto do Samuel em velocidade para poder finalizar, quanto o Patrick Alan, que deu aquela tapa de assistência. Né? Eu acho que o Náutico foi muito feliz da principal jogada de ataque do primeiro tempo ter caído nos pés na característica certa de cada jogador. Tá? Então, o Náutico não precisa ser um time muito criativo, ajudou bastante, tá? Mas é algo que a gente vai precisar ganhar para os próximos jogos, porque os principais adversários do Náutico, a maioria dos adversários do Náutico durante essa temporada vai ser adversários com um desempenho técnico abaixo da gente, e a gente vai precisar ser criativo. Não dá pra gente pensar que esse time de hoje vai jogar contra o Decisão sábado que vem, ou contra o Santa Cruz, com uma linha de 5, só com o Samuel no ataque. Hoje, eu estava discutindo, debatendo, na verdade, até com o irmão de Roberto, Leonardo, Léo. Eu disse, velho, esse jogo tinha que ser Samuel e não Mezenga pro começo do jogo, porque é justamente aquela marcação-pressão, tem mais vigor físico, e foi o que aconteceu. Com 15 minutos teve a resposta do acerto, né, de Marquinhos. Agora, assim, isso é um jogo muito característico, muito específico. O que a gente tem que pedir e querer para os próximos jogos é a mesma entrega, a mesma disciplina tática. Agora, a formação, o modelo de jogo, aí é diferente. Talvez um próximo jogo de Copa do Brasil, uma segunda fase de Copa do Brasil contra o Vitória, um próprio Sport, no possível final do Pernambucano, aí pode ser. Mas para outros adversários, não é esse tipo de jogo que a gente tem que jogar. Copa do Brasil, 19 horas, Náutico e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Queria saber como é que está a confiança de vocês aí. Vou começar por tu, Giba. Então, antes de mais nada, mandar um abraço aqui pro meu pai que tá acompanhando aí, minha mãe também. Mandar um abraço para vocês aí. Grande fã seu, Voato. Mandei uma foto para eles no teu perfil aí, depois tu dá uma olhada aí no teu privado. E, cara, então, essa vitória, né, mano, reacende ali, né, uma esperança muito boa para essa temporada, né, para esse próximo jogo também, um jogo muito importante. Hoje foi muito bom a gente ter a volta ali de... Porra, quase todo mundo jogou bem, tá ligado? Isso é muito importante também para gerar confiança. A gente for ver também... Nosso meio campo hoje correu muito, jogou muita bola. Então, acho que se manter essa pegada aí, a gente vai conseguir sim passar do Santa Cruz, né? E já deixa a gente também com a expectativazinha, viu? Se vier o Vitória, jogar esse padrãozinho aí, dá pra gente arrancar também mais uma classificação, velho. Então já dá até para projetar algo mais na frente aí. Então, acho que a expectativa é muito boa, retornar a confiança. E o torcedor também, né? Tá aquela vai, não vai, vai, não vai. Vamos ver se agora a gente engata essa sequência boa aí, classificação, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Brasil. Chegar firme também nos aflitos, né? Para esses jogos dessa reta decisiva que vai ter agora, para a gente embalar de vez nessa temporada, velho.